me mostrando agora uma pessoa humilde. Nós, na psicologia, entendemos que isso não é transformação moral. O que, no máximo, nós fizemos foi a mudança do sujeito orgulhoso para uma persona de humilde que esconde o sujeito orgulhoso. Mas como nós estamos num mundo de aparências, como nós cultivamos tanto a aparência e aplaudimos as exterioridades, então tá ótimo. Mas a proposta da doutrina espírita não é uma proposta para a construção das personas e da mudança do mundo aparente. Allan Kardec fala da transformação moral, ou seja, nós estamos falando de uma modificação estrutural do ser humano e não uma mudança da aparência. E por isso é tão difícil nós compreendermos esse aspecto psicológico. Porque não é um simples olhar de conceitos. Nós estamos falando de uma outra perspectiva a meu respeito. Uma outra forma de me encarar. Uma outra expectativa a respeito do que eu posso ser nesta reencarnação. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas neste olhar que nós temos hoje em dia, se fosse possível mudar na pressa que nós achamos que vamos mudando, em umas 5 encarnações a gente já teria virado espírito puro. E Emmanuel nos diz que nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. O que quer dizer que nós levaremos ainda milênios e milênios para nos transformar em espíritos puros. O que quer dizer que este processo de mudança que a gente está achando que está ficando tão bom e tão bonito e tão maravilhoso, na psicologia é lido como a construção de personas boas, bonitas e maravilhosas, mas não passam da casca, do exterior, não tem profundidade, e por não ter profundidade não pode ser chamado de transformação moral. Esse é o maior impacto do aspecto psicológico. Porque todas essas construções que a gente achou que veio fazendo à beira da angelitude, elas vão por água abaixo. E por isso é tão difícil compreender o aspecto psicológico. Porque ele desconstrói a imagem que nós tínhamos a nosso próprio respeito. E parece que todo aquele esforço que nós fazíamos por ser pessoas melhores começa até a perder um pouco do sentido. E a gente entra num vazio de, meu Deus, então o que eu faço agora? Se todo esse empenho foi para construir um sujeito de máscaras, o que eu faço agora? E por isso eu digo para vocês que eu queria que vocês ficassem muito à vontade, porque eu prefiro não passar nenhum slide, mas ficar claro para vocês, do que terminar com vocês deprimidos, alguns pensando em suicídio, que a vida não vale mais a pena, e outros falando mal de mim, dizendo que o Marlon é um louco transtornado que não sabe o que está falando. No fim, eu estou mais preocupado com a minha imagem do que com vocês. Tá? Vocês se sentem à vontade de fazer perguntas? Se alguém não quiser levantar o braço, pode fazer por escrito, desde que não sejam perguntas pessoais, porque como eu não os conheço, eu não tenho como falar das questões pessoais. Eu tenho como aqui falar do processo, do percurso que o ser humano realiza ou pode realizar, mas não de cada um. Então não adianta você dizer, uma pessoa, a gente sabe que ou você vai estar falando de você, ou do seu marido, ou do seu filho, então não venha com esse uma pessoa. Nós estamos tentando entender o processo. E eu vou trazendo aqui a teoria, o processo, e obviamente cada um vai tentando pensar a sua vida a partir disso. Se você gastar 1 minuto deste seminário pensando em alguém que deveria estar aqui, você está perdendo tempo. Tá? Vamos fazer esse combinado de que estas reflexões servem apenas para nós. Porque cada tempo que você gaste pensando em alguém é o tempo que você deveria estar pensando em você mesmo. E vale para as pessoas que nos assistem também.
Porque vocês aqui eu tô vendo, um cutuca o outro, assim. Tá vendo? Ó, bem pra você. Então, quem está nos assistindo também, que se comprometa de usar só pra si. Vocês se comprometem? Sim. Vou tentar, uns foram sinceros. Ok. O mais interessante desse percurso que eu estou falando para vocês da psicologia, então vejam, no Brasil, para que vocês tenham uma ideia, a psicologia enquanto uma ciência e profissão não alcançou ainda 60 anos. É uma ciência super recente. Esta compreensão que nós temos a respeito do ser humano começa a ser trazida por Freud em 1900, mas ainda muito ligada às ciências médicas, e depois ela é ampliada por Carl Gustav Jung, com textos em 1920, 1940, mas muito antes disso, Allan Kardec, em 1857, já escrevia sobre estes aspectos psicológicos, sem que desistisse a psicologia como uma ciência e como uma profissão. E isso me encanta, porque quando nós estudamos um pouco de psicologia e voltamos ao Livro dos Espíritos, voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, à Gênese, ao céu e inferno, você fala, meu Deus, esse homem era muito sábio. E daí você começa a estudar filosofia, e daí você volta no Livro dos Espíritos, e você vai entender que muitas das perguntas que Allan Kardec fazia eram as perguntas daquele contexto filosófico. E aí você fala, meu Deus, esse cara era muito inteligente. E daí quando você vai estudar pedagogia e você volta para olhar os aspectos pedagógicos do Espiritismo, você fala, meu Deus, ele era muito inteligente. E cada ciência que nós nos debruçamos e voltamos a Allan Kardec, nós ficamos impressionados com a profundidade da doutrina espírita. Cada ciência que nós estudamos e voltamos para Allan Kardec, nós dizemos, meu Deus, esse cara é muito inteligente. Por que eu faço questão de falar isso para vocês? Porque talvez alguns elementos se confundam, porque eu, como profissional, sou psicólogo. Mas eu não estou aqui falando porque sou psicólogo e falando do aspecto psicológico da doutrina espírita. Mas, obviamente, por estudar a psicologia há alguns anos, eu consigo enxergar os aspectos psicológicos com mais facilidade. Mas a abordagem de Joana de Ângeles não é uma abordagem para psicólogos. Nós usamos da psicologia para melhor compreender o que já está lá. E usamos da filosofia para melhor compreender o que já está lá. Não estamos fazendo uma referência profissional, embora em alguns momentos eu traga para vocês alguns casos, fale de pacientes ou de alguns percursos que eu conheço, mas num sentido elucidativo, num sentido da fundamentação científica, porque a psicologia é uma ciência, e quando nós olhamos este processo acontecendo na vida das pessoas, nós voltamos para a doutrina espírita e temos a fundamentação científica daquilo que Allan Kardec falava. Porque essa foi a sua proposta, que se em algum momento a ciência contradissesse o espiritismo, naquele ponto nós deveríamos deixar o espiritismo e seguir a ciência. Então, o tempo inteiro, Allan Kardec propõe uma comunhão entre a filosofia e a ciência que amplia a forma do sujeito estar no mundo e, por isso, lhe aproxima do próximo e de Deus. Então, uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas. E é este viés que nós pretendemos tomar no dia de hoje. O que vocês acham do até agora? Meu Deus! Ei, não era problema teu, esse negócio aqui não está passando mesmo. Só aqui que passa? O mais legal, não está funcionando o touch daqui. Mas eu vou passando aqui.
Como eu dizia para vocês, o mais legal é nós olharmos Allan Kardec fazendo essa abordagem. Eu poderia trazer aqui 3 horas de colocações de Allan Kardec sobre estes aspectos, mas eu vou tentar resumir nesta citação que está lá na Gênese, no capítulo 18, item 18. Olha o que ele diz. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Vocês conseguem perceber o impacto dessa frase? Embora a humanidade tenha desenvolvido os aspectos intelectuais, porque isso nos diferencia dos mundos primitivos, o desenvolvimento da inteligência, a capacidade de aprender, da lógica, da racionalidade, ele vai dizer, isso constitui uma primeira fase. Então já acaba com a gente de dizer, se você está se achando muito, isso é só a primeira fase. Já é triste por aí, não é? E ainda, esta primeira fase é impotente para regenerar a humanidade. O que ele está nos dizendo aqui, nas entrelinhas? Não vai ser pela via do acúmulo de conteúdo e do desenvolvimento intelectual que nós vamos nos regenerar. Nós estamos falando de outros elementos, porque a inteligência ela pode ser usada para o mal. E André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda, nos trazem muitos casos de espíritos extremamente inteligentes, no mais profundo do umbral, concatenando e utilizando da inteligência para a destruição da humanidade. Então, o desenvolvimento intelectual, ele nos proporciona um determinado avanço, mas ele tem um limite. Este alcance no nosso aspecto, na nossa transformação, está limitado, porque nós precisamos de outras ferramentas para o nosso desenvolvimento. Então eu posso saber muito sobre perdão. E eu já li 10 livros sobre perdão. E posso passar aqui 20 horas dando curso para vocês sobre perdão. Isso não garante que quando eu viva uma traição ou uma ofensa, eu consiga perdoar. E eu posso ter muitos textos, leituras e reflexões sobre Deus, mas não quer dizer que eu viva um contato íntimo com Deus. E, infelizmente, isso está muito presente no Centro Espírita. Nós temos sabido avançar em aspectos intelectuais. Nós temos cursos, temos estudos, e não estamos dizendo que não sejam importantes, porque Allan Kardec não diz que não é importante, ele diz que é um passo importante, um grande passo, mas não pode ficar aqui, porque existe um outro elemento que é o aspecto da moralidade, quando Emmanuel define as 2 asas do intelecto e da moralidade. E que este aspecto intelectual, ele não necessariamente influencia no aspecto moral, porque pode ser usado para o mal. O aspecto moral decorre do desenvolvimento intelectual, e isso os espíritos dizem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que ele vem na sequência. Na maioria das vezes, então, primeiro temos o desenvolvimento intelectual e depois o desenvolvimento moral. Mas não é mais intelecto que transborda e chega no intelectual. Vocês estão entendendo? Não é no moral. Falei só para pegar vocês. Não é mais intelectual, como se fosse uma questão quantitativa, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, aí desenvolve o moral. É uma outra ciência
é uma outra forma de desenvolvimento, que não é o intelectual. E aí por isso eu disse para vocês que esse nosso seminário é complexo. Porque nós estamos falando de uma outra forma de eu me enxergar, de uma outra forma de eu me relacionar com os meus vícios, com os meus conteúdos, que não pela via do intelecto. Porque o intelecto, ele nos dá o discernimento do adequado ou do inadequado, do correto ou do errado, do que faz o bem e do que faz o mal. O intelecto dá o discernimento. Então eu sei que quando alguém faz uma pergunta que eu não sei responder, eu poderia dizer, eu não sei responder. Ou poderia dizer, cala a boca que você não sabe o que você está falando. Poderia responder de 1000 formas. O constrangimento que eu vou sentir aqui, eu vou identificar racionalmente. Não sei responder. O que eu faço? Trato mal a pessoa, enrolo, faço alguma coisa. A racionalidade, ela vai me ajudar a lidar com esta situação externa. Alguém me ofende. A racionalidade me dá o discernimento de que eu não deveria revidar, porque Jesus já nos ensinou isso. A razão me ajuda a compreender esta forma de agir. Mas a coisa que fica aqui dentro, a razão não consegue mudar. Então, eu sei que não deveria tratar mal aquela pessoa. A cara dele. É que só com a cara que Mauro veio entrando, eu já comecei a racionalidade, ela nos dá o discernimento. Eu vejo um cachorro ferido e eu poderia passar e não fazer nada, eu poderia ajudá-lo, eu poderia fazer uma oração, qualquer coisa. A racionalidade me permite pensar diferentes alternativas. Mas quando eu não sinto nada por aquele cachorro e digo, tô nem aí, quero mais é que morra porque é um a menos na vida, a racionalidade não muda esse sentimento. E quando alguém nos ofende, que era o exemplo que eu estava dando antes do Mauro me interromper, quando alguém me ofende, a racionalidade me ajuda a entender que eu não deveria reagir a esta situação. E ela pode me auxiliar a me conter nas reações. Mas a racionalidade não resolve a mágoa, a raiva e o ressentimento que ficarão aqui dentro de mim. Pior, posso dar uma piorada? Como a racionalidade me ajuda a entender que esta reação é inadequada, eu uso da racionalidade para tentar esconder estes sentimentos de mim mesmo. E quando alguém diz, nossa, Marlon, como você ficou vermelho de raiva, eu digo, imagina, é nosso irmão. Eu perdoo, mas louco para cair lá no degrau da frente e dizer que foi a lei de causa e efeito. E que Deus é justo e bom com a gente. E que aqui se faz, aqui se paga. Porque a racionalidade não dá conta da dimensão emocional. Não dá conta dos nossos vícios. Por isso, ela é uma primeira fase. Porque ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Mas a viver, não. Só discernir. E por isso é muito pouco. É a primeira fase. Só entendeu o que devia e o não devia. O que faz ou o que não faz. Mas como eu vou viver isso que eu deveria fazer? Como eu vou lidar com esta energia que eu não deveria? A racionalidade não consegue. E aí? O que você tem feito com as tuas mágoas? Além de virar ressentimento, além de virar gastrite, refluxo, hérnia de hiato, síndrome do intestino irritável, enxaqueca, bruxismo e síndrome das pernas inquietas. Ou comer, ou beber, ou falar mal dos outros, ou fumar, ou ficar ansioso. O que você tem feito? Eu estou só mostrando para vocês
Todo mundo se encaixou em algum aspecto, vocês querem que eu dê outros exemplos? Tá bom? Quem pegou mais de 2 aqui? Então, estes elementos que eu trago para vocês, nós estamos falando de uma energia que está presente, a racionalidade não deu conta, e eu tentei, como um dique, como uma barreira, impedir o fluxo dessa energia, porque eu fiquei com raiva daquela pessoa, e eu queria dizer, você vai para o inferno que eu te odeio, mas não posso dizer. Isso é feio, isso é inadequado, e isso não vai resolver os meus sentimentos. A minha racionalidade já conseguiu compreender isso. E então eu contenho esta fala e escondo de mim mesmo, mas o fluxo de energia aparece. E se eu interrompo este fluxo de energia, começa a transbordar para os lados. E eu tenho dificuldade de perceber que parte da minha ansiedade tem a ver com a agressividade contida. Ou que parte da minha depressão tem a ver com a minha agressividade contida. Ou que os meus movimentos compulsivos na alimentação, na sexualidade, nas compras, podem ter a ver com a minha agressividade contida. Só que como as coisas ficaram deslocadas, eu não faço a menor noção de que a ansiedade ou de que a ATM e a enxaqueca têm relação com o mundo emocional que eu não dei conta. Parece que eu estou dando conta do mundo emocional, agora eu tenho um problema de enxaqueca, então agora eu começo a tomar um remédio para enxaqueca. E não vai ficar tudo bem? Vai! Tá ótimo, se achar um bom remédio, caro, mas que você tem dinheiro para pagar, tá ótimo. Mas isso tem a ver com o desenvolvimento moral? Não. Porque em termos de desenvolvimento moral, embora eu esteja contido, embora eu faça esses sintomas e trate os sintomas, eu continuei sendo o mesmo moralmente falando. E o objetivo de nós estarmos na Terra é o desenvolvimento moral, para que um dia a gente alcance a perfeição, segundo o Livro dos Espíritos. Então, a racionalidade nos ajuda a ficar bonito nesse mundo, a se adaptar a estas exigências, mas ela é impotente para regenerar o ser humano. E essas palavras são de Allan Kardec, antes de existir a psicanálise. Faz o que daí? Assiste palestra online com o Marlon. Mas não adianta. Porque mesmo a palestra, ela pode ser um aspecto puramente intelectual. Hã? Allan Kardec fez essa pergunta. Alguém podia arrumar um cafezinho para mim? Podia. Estou com vontade de tomar café. Um já entrou com café, eu estou com café, Todo mundo com café, sem açúcar, sem leite, sem nada. Eu vivi uma angústia tão grande quando eu estava em Atlanta. Eu fui fazer um seminário lá, e aí chegou a hora do café, e eu adoro café. Aí eles falaram, Marlon, não vai dar para tomar café, porque leva 1h30 para fazer o café na tal da máquina. Eles viram a minha cara de desespero, assim, como não vai ter café? Aí depois do intervalo chega uma senhora com uma garrafa térmica que ela foi em casa fazer café para trazer, tamanho desespero de me ver sem café. Ela estava preocupada não comigo, com o seminário que produzisse, obviamente. Então, nesse caminho, veja, Allan Kardec já havia entendido que existe o aspecto intelectual e que existe o aspecto moral. Antes mesmo de estar ou mostrar-se como Allan Kardec, ainda como pedagogo nos jovens anos de Hippolyte Léon Denis Rivail, ele já falava da educação intelectual e da educação moral. Ele já tinha estes conceitos antes da doutrina espírita. E consolida esse entendimento na doutrina espírita. E este entendimento nos faz compreender melhor a pergunta:
919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Eu diria que esta é a pergunta e resposta mais complexa do Livro dos Espíritos. Mais complexa. Porque todas as vezes que eu ouço alguém comentar esta pergunta, eu tenho certeza que não entendeu. E já vou tentar explicar melhor para vocês. A pergunta de Allan Kardec é a grande estratégia de rompimento com o intelecto, porque ele já entendeu que o intelecto é impotente para regenerar a humanidade. Que não interessa o quanto eu sei, eu preciso de um outro recurso, de um outro caminho, de uma outra estratégia para lidar comigo. Então a pergunta é, o que eu faço para me melhorar? Se o intelecto é impotente, quando eu vejo o mal predominando dentro de mim, o que eu faço? E qual é a resposta que os Espíritos dão? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A proposição de autodescobrimento não foi criada por Allan Kardec, também nem foi criada por Sócrates, porque quando ele diz um sábio da antiguidade já disse, Sócrates estava se referindo a uma inscrição que estava na entrada do templo de Delfos ou do templo do deus Apolo, que dizia, alguns traduzem de um jeito, outros traduzem de outro, a gente não tem certeza do que estava lá, mas a parte que eu li direto do grego, mentira. A parte que eu li dizia, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Veja que as pessoas estavam cheias de conflitos, com as suas questões, com as suas dúvidas, e antes de chegarem ao templo para perguntar ao Deus, porque a lógica era do templo, onde existia uma médium, uma pitonisa, e ela entrava em transe, e dizia que no transe ela então fazia contato com o deus Apolo e trazia as respostas para as pessoas. Antes do indivíduo entrar no templo, estava lá a pergunta. Se você conhecer a si mesmo, está tudo resolvido. Mas as pessoas não entendiam e entravam. E Sócrates foi ao templo também, porque também tinha as suas questões. E a partir disso, ele estabelece como a base do seu pensamento filosófico. Mas a inscrição dos 7 sábios é atribuída a 650, 750 anos antes do Cristo, e os 7 sábios são considerados a fundação da filosofia ocidental. Então toda a nossa forma de pensar deveria estar baseada no processo de autodescobrimento, e não teríamos nos perdido tanto na dimensão intelectual. Quando Sócrates estabelece a base do pensamento da sua filosofia, nós temos ali já um convite para olhar para dentro. Mas a noção de dentro da filosofia de Sócrates, de 400 anos antes de Cristo, não é a mesma noção que nós temos do hoje em dia. E a noção que se tinha do olhar para dentro antes de Freud não é a mesma noção que nós temos do olhar para dentro depois de 1900. Porque Freud traz o principal conceito para entender esse tal desse dentro, que é o inconsciente. E eu diria que este é o conceito mais complicado para nós entendermos. E se eu não compreendo este conceito, eu não compreendo essa pergunta e essa resposta. Porque para dizer que eu preciso me conhecer, estamos partindo da premissa de que eu não me conheço. Mas se eu pergunto a vocês, quem é você? O que você me responde? Eu não sei quem eu sou. Está na rua. Alguém pergunta, quem é você? Ah, eu não sei quem eu sou. Eu sou um espírito reencarnado num processo evolutivo. Você fala isso? Você fala o quê? Você fala seu nome, onde mora, filho ou pai de quem, sua profissão. Então você sabe quem é você, não sabe?
E por que você não dominou já as tuas más tendências se você sabe quem você é? Porque o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal é saber quem você é. Se você sabe quem você é, por que você ainda está no jeito que está? E não virou espírito puro ainda? Mas eu sei quem eu sou agora, nessa existência. Eu sei quem eu sou agora, nessa existência. E mais profundamente para conhecer. É, mas muito otimista você está respondendo. Nem de agora a gente sabe quem a gente é. Porque na hora que eu tenho uma reação agressiva e alguém me diz, nossa, Marlon, como você é agressivo, eu vou dizer, eu? Imagina, eu só estava falando para ela isso, isso e aquilo. E talvez muitas pessoas me vejam como um sujeito agressivo, mas eu não conheço os aspectos agressivos da minha personalidade. Vou fazer um depoimento para vocês que me aconteceu aqui nos Estados Unidos. Suzana me liga, eu lá em Orlando, na beira da piscina, já tinha cumprido todas as minhas tarefas, precisava passar umas coisas e ela me diz assim, nossa, Marlon, mas você é confuso. Eu parei e falei, confuso, Suzana? Nunca ninguém me falou isso. Nunca me vi como confuso. Você anota aí algumas situações que você diz confuso porque eu não me enxergo como uma pessoa confusa. Mas pelo fato de eu não me enxergar como uma pessoa confusa, isso quer dizer que eu não seja confuso? Talvez não. Talvez seja apenas um aspecto de mim mesmo que eu não conheço. E os nossos problemas nas relações conjugais decorrem da falta do autodescobrimento. A nossa dificuldade de perdoar decorre da falta de autodescobrimento. A nossa dificuldade com agressividade, com sexualidade, com vaidade, com inveja, decorre da falta de autodescobrimento. Porque é Allan Kardec quem nos traz isso. Se fosse a psicologia de Jung, a gente ainda questiona, porque pode ter se atrapalhado no meio do caminho, pode ter pensado alguma coisa equivocada, mas Allan Kardec estava sob a supervisão de Jesus, o governador do planeta. E na hora que saía uma linha fora do lugar, eles estavam lá para sinalizar. Então não acredito que na questão 919, quase acabando o livro, eles marcam uma bobeira dessa. Qual o meio prático? Olha a profundidade da pergunta. O que eu faço no meu dia a dia? Como que eu devo proceder? Como que eu devo agir na hora que eu quero me melhorar? Na hora que eu percebo os meus vícios morais? Na hora que eu olho para as minhas questões, para as minhas pendências, e não queria ser assim, e sei que isso não é o melhor, sei que não é o adequado, sei que não é o bonito, mas eu vejo que eu sou, o que eu faço? Aí uns vão dizer para orar, outros vão dizer para ter fé. Mas como que vai mudar? Tá, hora para aguentar ali na hora e não se matar ou não matar o próximo. Mas e como que muda? Olha que danada. Usando uma pessoa que ajude você. Mas como que resolve vaidade, por exemplo? Alguém aqui é vaidoso? Poucos. Vamos ver se eu pego um que da maior parte do grupo. Invejoso. Alguém é invejoso? Não. Ciumento. Orgulhoso. Egoísta. Tá, e o resto é o que? Santo e não... missionário? Eu sou uma pessoa orgulhosa, então. Já que o maior ibope deu pro orgulho, vamos pegar o orgulho. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Passo por cima dos outros, não aceito críticas, fico me exibindo, acho que sou melhor do que todo mundo. O que eu faço com esse orgulho? O que faz com o orgulho? Mas é que ela já assistiu uns vídeos meus. Ela me falou ontem que assistiu um monte de vídeo meu.
O que faço com o orgulho? Sublima. E come depois, né? Sublima e come, que a gente tava ali comendo arroz doce, né? Canjica, sei lá o que é aquele negócio. Então, olha a pergunta que eu faço a vocês, e isso tem que ficar muito claro. Porque isso aqui define a gente conseguir aproveitar nosso tempo dentro da casa espírita ou jogar fora nosso tempo dentro da casa espírita. Porque se nós estivermos na casa espírita estudando, sem conseguir vivenciar esse processo, a gente tem uma grande tendência a usar desse conhecimento para avaliar o outro, para julgar o outro, para condenar as pessoas. Então nós estamos usando do conhecimento espírita para piorar. Eu me vejo invejoso. O que eu faço com a minha inveja? A gente vai dizer trabalha, contém, segura, mas o que é trabalhar o orgulho? Eu termino a palestra e alguém vem me dizer, nossa, Marlon, que palestra linda. Ah, imagina, não foi nada. Isso é uma pessoa trabalhada, é uma pessoa mascarada. Porque se eu termino uma palestra que eu fiz um grande investimento e alguém me critica, eu vou ficar com raiva dessa pessoa, dizendo, vai você lá falar para você ver. Fiquei até de madrugada me preparando, tive que acordar mais cedo para fazer. Mas aí, como é muito feio eu dizer obrigado, eu sei que eu sou maravilhoso, me empenhei muito para estudar, é feio, porque isso é orgulho. Então a gente se faz de humilde. Mas lá dentro, transformou em humildade. Uns 5 fizeram assim. O resto eu acho que está achando que transformou. Porque a gente fica com essa sensação que transformou. E aí é uma linha tênue. Porque quando eu consigo conter a todo momento este determinado vício, eu fico com a sensação que eu já lidei com ele. A mesma sensação que a puritana tem quando acha que não tem desejo sexual. Mas Joana de Ângeles diz que dentro dela, mostrei para vocês na sublimação, será? Que dentro dela traz anelos exacerbados por gozos promíscuos. Você tem que chegar para ela e dizer, moça, está fervendo aí dentro. Ela vai conseguir enxergar que está fervendo? Não. Porque esta mulher louca para fazer sexo com Deus e o mundo está onde? No inconsciente. E como está no inconsciente, quer dizer que ela não acessa, quer dizer que ela não enxerga. Ela acha que ela já sublimou a sua sexualidade. E por isso a gente tem que odiar Freud. Porque estava ótimo até agora. Eu estava acreditando que já tinha resolvido as minhas questões. Aí vem um tal de um neurologista, mal resolvido, querer dizer que não está tudo certo e que eu só joguei para um buraco negro dentro de mim, mas que esse negócio vai continuar me influenciando, não é um cretino? Acabou com a humanidade. Porque a gente estava achando que estava muito bem. E olha que coisa triste, Freud já passou por aqui há 118 anos com o seu principal texto, Interpretação dos Sonhos. E depois de 118 anos, a gente ainda não entendeu o que é o inconsciente. Continua jogando os conteúdos para o inconsciente. Continua resolvendo as coisas só aqui no campo da aparência e continua achando que já é melhor. Para mim, faz muito sentido Joana de Ângeles ter trazido a série psicológica. Dava para ter feito esse percurso sem esses elementos da série psicológica de Joana de Ângeles? Dava, porque eu estou mostrando para vocês que está tudo em Kardec. Mas a minha sensação é assim, a gente pegou Kardec e continuou fazendo uma leitura externa, impositiva, desumanizada. Aí Joana traz os elementos psicológicos para tentar nos ajudar a voltar para um eixo. Porque nós continuamos com a mesma lógica dos pecados da Igreja Católica, que precisam ser combatidos.
Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso combater todas as manifestações do meu orgulho. E isso vai me transformar numa pessoa humilde. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu preciso combater todas as manifestações do meu ciúme. E se eu combater todas as manifestações do ciúme, eu me torno uma pessoa dócil na relação. E isso é negar o mundo interno, porque eu estou combatendo apenas a manifestação, mas a nascente continua intacta. E é da nascente que Kardec está perguntando: qual o meio prático de me melhorar? Nós não estamos falando de manifestação, nós estamos falando de nascente. Nós estamos falando do mal que existe dentro de nós. Como que eu lido com este mal? Não é da manifestação. Freud falou então desse mundo interno, de dizer, olha, as coisas aparecem lá. Tudo bem que apareça. A minha pergunta é, o que eu faço com as coisas que ficam aqui dentro? Porque a racionalidade consegue lidar apenas com a manifestação, mas não com a nascente. Lidar com a nascente é a regeneração da humanidade. E a racionalidade é impotente para regenerá-la. Faz como? Espera o microfone chegar aí para você. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Quando a racionalidade ainda serve para a gente identificar, mas você falou aí da cultura, é uma cultura, né? Uma tradição cristã que a gente traz dentro da gente. Católica. Porque Cristo não teve comportamentos repressivos. Eu acho que até as perguntas que a gente faz para nós mesmos, assim, eu tenho esse orgulho. Quando você já tenta olhar para o orgulho e ver por que é orgulho, já é um primeiro passo. Aí as perguntas são assim, vamos falar da raiva, eu não vou retrucar isso que a pessoa me disse que me deixou com raiva, porque eu sei que o melhor é não fazer. E aí não houve julgamento. Aí quando você fala, eu sei que não é adequado, eu sei que é errado. Então, mesmo essas perguntas, eu acho que ainda que já tem um julgamento, sim, talvez católico ou cristão. Então, sim, eu acho que o primeiro passo é você falar assim, eu estou com raiva. Mas a raiva não é errada. A gente sabe que a gente ainda está imperfeito. Ela está lá. Eu acho que o primeiro passo é você identificar por que eu estou com raiva, porque a raiva sempre tem alguma coisa por trás. sim. E aceitar que você vai ter raiva agora, amanhã você vai ter raiva de novo, e quando você tiver raiva de novo, você pergunta para ver se é a mesma origem. E eu acho que depois que você vai aceitando, esse problema vai morrendo de inanição, porque quando você nega o problema... Não, mas inanição não dá. Inanição não tem no psiquismo. Eu concordo com grande parte do teu raciocínio e a gente vai tentar explicar melhor isso. Que vai perdendo força. Isso. Mas existe uma parte ali que é nascente. Mas essa... Bom, eu estou E indo aí na nós- primeira sim. parte, né? Não, você já está avançado, não é eu só a não sei primeira como parte. chega no final. Então, como que é mas seu eu acho- nome? Mariana. A Mariana está trazendo, mas não é só a primeira parte, não. Mariana já deu um avanço no nosso raciocínio. Porque eu conseguir enxergar que estou com raiva é um processo de autodescobrimento. Então alguém me diz, nossa, Marlon, você está com... Eu com raiva? Que raiva, guri? Eu só estou fazendo as coisas que tem que fazer. Meu Deus, Marlon, você está morrendo de raiva. Para de me falar que eu estou com raiva, eu não estou com raiva. Não tem gente que faz isso? Dá na tua cara e dizendo que não está com raiva. Porque não tem a menor concepção de autodescobrimento. Eu estou pensando como que estão me traduzindo no inglês agora. Agora Marlon está tendo um ataque de raiva lá na frente. Em breve continua a tradução. Então, identificar que eu estou com raiva é uma parte importante do autodescobrimento. Como que eu vou poder lidar com o meu ciúme
quando eu não reconheço que sou ciumento. Não, não é ciúme, é que eu não admito que ele saia com essa roupa. É uma vergonha alguém sair com essa roupa. Eu ainda estou colocando a questão lá no outro. E não reconheço que eu sou ciumento. Não é orgulho. É porque o que é e o que não é, não é. Não, é orgulho, sim. É inveja, sim. E aí pode ser a inveja branca, que agora a gente tem dado uma ajeitada nela. E a mais nova, não sei se vocês já ouviram falar, é a inveja espírita, que é a inveja das coisas espirituais, uma inveja lilás, uma inveja bonita, né? Não, eu estou com inveja, porque se eu não consigo enxergar aquilo, eu nunca vou conseguir lidar com aquilo. Então, a gente vai começar, vou aproveitar o que a Mariana está falando, para pensarmos que o autodescobrimento ele vai ter camadas. Quando, como que é seu nome? Quando a Elizabeth responde a respeito do seu nome, da sua profissão, é uma camada de autodescobrimento. Talvez por trás desta camada tenha uma outra. E nós vamos ter várias camadas desta vida. E depois nós teremos muitas outras camadas mais profundas. Mas por pensarmos em camadas, uma coisa nós já conseguimos definir. O sujeito que diz, eu me conheço, está mais perdido do que cego em tiroteio. Porque se são camadas, e essas camadas são praticamente infinitas, porque nós somos espíritos milenares, alguém dizer que se conhece não tem a menor noção. Isso foi o que o templo de Delfos disse a Sócrates, que ele era o mais sábio, porque sabia que nada sabia. Quanto mais eu me abro para o autodescobrimento, mais eu compreendo que eu não me conheço. E quando alguém me diz, nossa, como você é agressivo, como eu sei que existe um mundo imenso dentro de mim que eu não conheço, eu sou obrigado a parar e pensar, gente, eu não me via desse jeito. Me dá mais exemplos dessa agressividade para ver se eu enxergo. Agora, quando eu já nego o que as pessoas falam, é porque eu estou partindo da premissa que eu me conheço e eu sei que isso não está dentro de mim. Tem como ter certeza que isso não está dentro de mim? Não. Espera chegar o microfone. Ah, tem uma pergunta aqui, depois passo lá. Diga aí. Tiraram o teu microfone? Ela já está falando do conflito com a comida, com a dificuldade que temos ali, já estamos conversando faz tempo, você me faz uma dessa. Diga. Não está funcionando. Eu já percebo. Alô? Pegando o gancho da pergunta dela sobre a raiva, quando a gente tem consciência que eu conheço uma pessoa que tem... Ah, louco, não. Mas eu tenho uma pessoa com muita raiva. Uma pessoa que eu conheço muito, eu passo muitas horas com ela. E que, tipo, você reconhece, eu já sei, não precisa dar outro nome. E aí, o que você faz com ela? Você muda de nome? Aí é que tá. Você transfere? Porque quando você sabe... Eu já sei. E aí? Depois? Olha que interessante. Saber que eu sou assim ou assado é um mapeamento, né? Tenho noção que isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais difícil. E veja que no mapeamento nós estamos percebendo as coisas que constelam na consciência. Porque tem outras coisas que fazem parte de nós, mas não constelam. Por exemplo, é muito fácil namorar com uma pessoa e não ter ciúme, quando você se acha mais bonito, quando você se acha mais rico, quando você está num lugar de destaque. Agora, será que você namorando com uma pessoa que seja mais nova, mais velha, mais bonita, mais um monte de coisas que o mundo valoriza, você conseguiria não ter ciúmes? É fácil não ser orgulhoso quando se tem uma vida medíocre. Será que se tiver destaque, será que se estiver no palco o orgulho não aparece? Então, existem muitas coisas nossas que a gente não enxerga, não porque não as tenha, talvez porque elas não apareceram, porque não foram postas à prova. Se você não acha que tem diferencial nenhum, você não vai ser orgulhoso.
Mas não é orgulhoso mesmo ou só não apareceu o orgulho, tá? Mas daí enxergo que sou orgulhoso, que sou isso, que sou aquilo, aquele outro. Isso é um mapeamento, ok? Tô com um pouco mais de clareza. Agora, o que eu faço com essas coisas? Essa é a pergunta que Kardec fez. Espíritos, sendo eu uma pessoa orgulhosa, qual meio prático mais eficaz que eu tenho de melhorar esse orgulho e de resistir ao orgulho na minha vida? E o que eles respondem? Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos aqui tentando tirar o autodescobrimento de um simples mapeamento para entender o autodescobrimento enquanto método de transformação moral. Autodescobrimento não é apenas enxergar as coisas. O autodescobrimento é o que vai transformar as coisas. Vocês querem que eu repita? O autodescobrimento não é um simples mapear. Eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou egoísta. O autodescobrimento é o método que vai transformar o orgulho, o egoísmo, a raiva, a vaidade, a inveja e o ciúme. E quando eu digo o autodescobrimento é método de transformação moral, vocês conseguem relacionar com a frase de Allan Kardec quando diz que o intelecto é incapaz de regenerar a humanidade? Porque o intelecto nos leva apenas ao discernimento, mas o que transforma é o autodescobrimento, que não tem a ver com o intelecto puramente. Aplicado daí, exatamente. O intelecto é o estudar. O autodescobrimento é o estudar-se. O intelecto nos leva a uma compreensão. O autodescobrimento é a compreensão de mim mesmo. E este passo a gente está com dificuldade de dar. Falo isso no Centro Espírita. Nós, enquanto movimento espírita, estamos com uma certa dificuldade de transpor do estudar para o estudar-se. Porque é muito confortável ficar no estudar. Falando do mundo, das pessoas, das coisas. Na hora que eu preciso fazer a transposição para falar de mim, olhar para mim, nós não estamos conseguindo fazer. E o método que vai regenerar a humanidade, segundo os espíritos, veja, não estamos falando de psicologia, nós estamos falando dos espíritos supervisionados por Jesus. O método que é capaz de melhorar o sujeito e de impedir que ele seja arrastado pelo mal é o autodescobrimento, é o estudar-se, é o compreender-se. Então eu leio o texto do Evangelho sobre a cólera, mas eu preciso me ler neste texto da cólera. E eu fico pensando no dia que o Evangelho no lar, a família vai se reunir para ler um texto, e depois que ela ler o texto, o mais corajoso começa dizendo, eu percebi a partir desse texto que eu estou agindo assim, assim ou assado. E talvez o filho inspirado nesta pessoa diga, mas se você fez isso, então o meu problema lá na escola também é o orgulho, porque eu agi assim, assim, assado. E nós vamos poder, no Evangelho no Lar, conversar sobre as nossas questões, porque existe o conhecimento, que é o estudar, mas precisamos do estudar-se para se transformar. Eu estava fazendo uma palestra em Brasília, falando desses aspectos pedagógicos e filosóficos do Espiritismo, e um moço me falou da igreja adventista, não são todas, mas aquela igreja adventista que era até ali perto, que ao invés do culto de 1 hora, eles estavam fazendo
uma exposição, o pastor fazia uma exposição de 20 a 30 minutos, olha o estudar, e depois os outros 30 ou 40 minutos, eles se dividiam em pequenos grupos, de no máximo 8 pessoas, para conversar sobre a sua vida a partir da explanação do pastor. Estudar e estudar-se. Porque o pastor está falando sobre o perdão. Agora eu preciso falar sobre o perdão na minha vida. E quando o pastor então trouxe a dificuldade de perdoar, eu agora vou pensar a minha dificuldade de perdoar. São processos complementares, onde nós não estamos negando o intelecto, mas usamos do intelecto como uma base para olhar para dentro. E isso é muito desagradável. Porque é tão confortável ficar olhando lá para fora. É tão confortável ficar falando da vida alheia. Eu tinha uma pessoa que ela sempre no evangelho falava do marido. E aí li o evangelho e ela dizia, o fulano. E eu dizia, mas o evangelho é pra gente. Não, mas é só para dar um exemplo, porque aconteceu bem essa semana. Ele, e aí falava. E aí depois eu sempre conversava com ela e dizia, mas o evangelho é pra gente, tem que olhar pra gente, né? Vamos olhar os textos e cada um pensar em si. Falava um pouco de mim, o fulano, coitado, falava dele também, o outro, todo mundo falando de si, e ela lá no fulano. Aí teve um dia que ela disse, Marlon, você vai se orgulhar de mim. Era o texto sobre vaidade que a gente tinha lido. Ela disse, Marlon, você vai se orgulhar de mim, porque hoje eu vou falar de mim no evangelho. Eu falei, meu Deus, essa mulher entendeu que o evangelho é para ela, porque veja que ela sabia que era para ela. Eu um dia já fui vaidosa. Mas quando eu era jovem... Então, a única vez que aquela alma penada conseguiu ler o texto e pensar a sua vida, era para dizer que ela já tinha resolvido a sua vaidade. Vai se regenerar desse jeito? Não. E foi a mesma pessoa que depois, num percurso, no problema do relacionamento, um dia ela veio me falar e ela foi adentrando questões mais profundas a respeito dela, não era minha paciente. Questões mais profundas a respeito dela. E aí ela estava vivendo um problema no casamento. E por ser uma pessoa muito refratária, com dificuldade de se enxergar, teve um dia que eu perguntei para ela, quais foram as suas contribuições para esse casamento ter falido? E ela disse, eu não sei. Eu digo, como você não sabe? Vocês estão casados há 42 anos e você não sabe como você contribuiu para o fracasso do seu casamento? Não sei. E aí eu sou uma pessoa muito desbocada e eu falei, você deve ser uma pessoa insuportável no casamento. Porque alguém que nunca conseguiu reconhecer o que fez de errado no casamento, nunca pediu desculpas. E aí ela disse, de verdade, eu nunca pedi desculpas para o meu marido. Como é possível conviver com alguém durante tantos anos que coloca sempre o problema no outro e por um grande desenvolvimento intelectual consegue argumentar e esquartejar o outro nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta responsável pelo fracasso de um casamento? Esse é o intelecto incapaz de regenerar a humanidade enquanto não houver o autodescobrimento. Porque é bem possível que esta mulher, em todas as palestras que ela assistia, ela pensava no marido dela. E todos os livros que ela lia, ela pensava no marido dela. E gastou 42 anos da vida para conseguir olhar para dentro de si. Enquanto nós não tivermos coragem de estudar-se a partir da doutrina espírita, nós não vamos chegar nisso que se chama de regeneração. E Allan Kardec já falou isso em 1857. Por que os espíritos não disseram, estuda?
reflete, medita, escreve, estuda de volta, decora, reza, faz caridade, tem fé. Eles podiam fazer uma lista imensa de coisas que o centro espírita e que a doutrina nos oferecem. Mas eles são sucintos. Olha para dentro. Porque a oração é arrogante quando não tem autodescobrimento. E eu digo para Deus, abençoa esta casa espírita. Eu, supervisionando Deus, digo para ele o que ele tem que fazer. Já pararam para pensar que a gente faz isso? Abençoa minha família. A gente só põe um tom bonito, mas no fim a gente diz, você abençoa essa casa espírita, você abençoa essa família, você faz tudo bem certinho. Não é? O conhecimento se atrapalha se não tiver autodescobrimento. E a caridade se torna inócua, porque enquanto eu não me conheço, eu não entendo por que eu estou fazendo caridade de verdade. Eu acho que eu sou melhor do que o outro. Eu acho que eu estou ali para contribuir para ele como uma relação assimétrica de quem está em cima e quem está embaixo. Vir no centro espírita pode ser uma perda de tempo, não entendam no pejorativo, mas digo perda de tempo em relação ao tempo que poderia ser ganho. Pode ser uma perda de tempo se eu não conseguir olhar para as coisas que falam aqui e trazer para a minha vida. Então, tudo que a doutrina espírita pode nos proporcionar perde o efeito transformador se não tiver autodescobrimento. E os melhores textos que eu leio, se não tiver autodescobrimento, se tornam armas para julgar as pessoas. O autodescobrimento transforma. E essa é a reflexão que a gente precisa construir até o final do dia de hoje. Conhecer quem eu sou me transforma. Nós não estamos falando de fazer esforço para mudar as coisas, porque Jung já nos disse que todo o esforço que eu faço para mudar uma coisa termina no mascaramento dessa coisa, na repressão e na inconsciência. Vê se vocês conseguem guardar isso. O nosso esforço não é para mudar as coisas. Porque quando existe algo que eu percebo do meu comportamento e que eu não quero ser, a ação de não ser isso é a repressão que joga para o inconsciente e que manifesta a persona, a máscara, o externo, mas não transforma. A transformação moral não se dá pelo esforço de mudar estas coisas. A transformação moral se dá pelo autodescobrimento. Porque se fosse pelo esforço de mudar, os espíritos teriam nos dito: qual meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida, de resistir ao arrastamento do mal? Se esforça. Se esforça e contém, reprime, segura, que uma hora muda. Não foi isso que eles falaram. E hoje nós temos a fundamentação na psicologia para entender que o reprimir não tem a ver com mudar. Pior, porque tudo que vai lá para o inconsciente e que não é trabalhado desenvolve-se como um mofo, um bolor no escuro, e aquilo vai ficando maior, mais danoso, mais denso. Vocês viram como baixou o nível da vibração da casa? Acabou com a casa espírita hoje. Nós temos várias perguntas. Temos ali, temos aqui, temos lá. A gente não vai fazer o almoço a uma, porque a gente chegou super tarde aqui. E nós vamos dar uma esticadinha. Mauro que disse que podia fazer isso. Vocês aguentam mais uns 15, 20 minutinhos? Porque agora tá tão pesado, né? Que daí, se a gente sair disso aqui, não vamos conseguir voltar. A gente vai ficar aqui até compreender esse negócio aqui. Por favor, fecha essa porta, tranca pra gente.
Ninguém sai dessa sala até entender esse conceito. Então, vamos lá. Ó, não deixa, não deixa! Alô? Falando? Alô? Oi, Marlon. Baseado na pergunta que você fez, o que eu entendi é que a gente não ficar nos extremos. Toda vez que acontecer uma mágoa, uma raiva, um ódio, uma discussão, a gente trazer para a reta, para a linha vertical, para poder trabalharmos nosso ego. Mas o que é o trabalhar? Trabalhar é não deixar sair dos extremos, nem por muito, nem por mais, nem por menos. Mas você está entendendo? Não sair. Ok. Uhum. Então, isso nos dá uma diretriz de como agir no mundo, sem os extremos. Eu estou concordando com você. Sim. Mas o que faz com a coisa que ficou aqui dentro? Então, esse discernimento dessa linha do meio, para não ir para os extremos, me dá uma noção de como agir. Mas o que eu faço com a coisa que ficou aqui dentro de mim? Deixar, talvez, extravasar e olhar para aquilo como se fosse parte sua, mas que pode se melhorar. E como que melhora? Os conhecimentos que a gente adquire. O intelecto é incapaz de regenerar. Vocês estão vendo? Não é para te constranger, não, mas sei. É porque ela está expressando o raciocínio de vocês. E aí eu estou trazendo Kardec para ir mostrando. Então, o conhecimento, não. Allan Kardec já disse que o conhecimento não transforma. Faz o quê? Morre, então, né? Porque, pelo amor de Deus, que na próxima encarnação. Ela desistiu, largou o microfone agora. Ele falou, não desisti. Esse trabalhar é a gente se conhecer mesmo, bem a profundo. Olha só, esse se trabalhar é o que a gente precisa desconstruir. Porque todo o se trabalhar para não ser de um jeito, em psicologia, lê-se como se mascarar. Tá? Todo se trabalhar, a gente vai ler como se mascarar. Se o se trabalhar fosse importante, os espíritos tinham dito se trabalhar. Kardec, como uma alma nobre que era, ia perguntar se trabalhar como, e eles iam dizer como. A pergunta que Allan Kardec já faz é como que se trabalha? Eu já estou vendo que eu sou assim, esse negócio me toma, eu tento e não consigo, como que eu trabalho esses conteúdos dentro de mim? Qual é a resposta que eles dão? Conhece-te. Não é só aceitar. Não é só, veja, não é só aceitar, porque aceitar nos poderia levar a uma postura cômoda. Eu sou arrogante mesmo. E quem quer, quem não quer que se dane, vá se ferrar, porque eu sou arrogante. É o que tem para hoje. Vocês já viram pessoas que começaram um processo de terapia e terminaram assim? Eu me conheço. Esse é o povo mais difícil de lidar. Primeiro são os psicólogos e depois são as pessoas que ficam muito tempo com os psicólogos, que são o povo mais difícil de lidar. Casamento com psicólogo, gente, fuja disso, fuja. Tudo atrapalhado. Meu pai do céu. A minha mãe uma vez disse, o meu pai disse assim, a gente estava conversando e aí eu falei um negócio e ele olhou, vocês acham que é fácil ter filho psicólogo? Não deixa passar uma aqui, ó. Só um pouco, pegue o microfone para que as pessoas possam... E dentro do contexto de sociologia da nossa cultura em si, com complexo de inferioridade, isso afeta o nosso autoconhecimento? O contexto, ele é um dos fatores na nossa construção. Mas o complexo de inferioridade é o de dentro para fora. Então, eu preciso... Espíritos têm um complexo de inferioridade. Como que eu melhoro esse complexo e não sou arrastado por ele? O que os espíritos vão me responder? Conhece-te a ti mesmo. Porque o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, o ciúme e a inveja precisam ser conhecidos. Então, o que nós estamos pensando? Vê se conseguimos aqui dar uma amarrada nesse raciocínio.
A inveja, a raiva, o ciúme, o medo, todas essas coisas que nós estamos falando e que são chamadas de vícios morais, elas são a manifestação de algo que está dentro de mim. Estão entendendo? Imagina que então aqui sou eu. Sai ali um comportamento invejoso, sai um comportamento arrogante, mas só agir desse jeito no mundo porque existe uma organização interna que faz com que eu reaja desse modo. Nós, por não termos compreendido bem isso aqui, ficamos pensando em como não sair esse negócio. E o que os espíritos nos falam e a psicologia nos fundamenta é: se você lidar, conhecer e entender o que está aqui dentro, não vai sair dessa forma. O sair, ele é só uma manifestação do que está desconhecido em você. E quando estas coisas são conhecidas, elas não saem atrapalhadas. Veja que eu não estou falando de organizar aqui dentro. Eu estou falando de conhecer a raiz do problema, a nascente, aonde ou qual é a estrutura que faz com que isso se manifeste desse jeito. Quando eu conheço, não sai mais desse jeito. Então a pergunta não é o que eu faço com o meu ciúme, a pergunta é o que há por trás do meu ciúme. A nossa questão não é o que eu faço com a minha raiva, é o que há por trás da minha raiva. Não é como eu lido com o meu orgulho, mas o que há dentro de mim que faz com que eu reaja com estas atitudes que nós chamamos de orgulho. Isso é transformação moral. O que nós estamos fazendo com as manifestações é só um cuidado com a aparência. O que há por... Eu estava esperando você voltar, Mariana. Porque é bem essa parte aqui. Vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó. O que há por trás da minha raiva? O que há por trás do meu orgulho? O que há por baixo da minha inveja? Então, eu sou invejoso, eu tenho reações invejosas. Como que eu lido com a minha inveja? Descobrindo o que há por trás dela. Porque é essa estrutura que faz com que eu me manifeste assim. E quando eu conheço a estrutura, eu sei que deve ser difícil de vocês entenderem isso, mas guarda essa ideia. Quando eu conheço a estrutura, não sai mais assim. Vocês precisam acreditar em mim. Quando eu conheço a estrutura, não sai mais assim. Porque as manifestações viciosas, elas são o reflexo da não aceitação de quem nós somos, da negação de quem nós somos. Eu vou tentar dar um exemplo, correndo o risco de atrapalhar todo o nosso percurso, mas talvez facilite para alguns. Pegando a raiva. Eu saio aqui à frente e antes de pegar a rua, tem uma alma na minha frente com o carro parado, mexendo no celular. E eu fico com raiva. A raiva é uma sinalização, como nos disseram os Espíritos no Evangelho, do orgulho ferido. Eu não admito que alguém esteja parado na minha frente, me impedindo de pegar a rua. Mas quando eu vou olhar um pouco mais profundo, como assim, Marlon, você não admite? Você é melhor do que a pessoa que está lá à frente. Eu vou descobrindo o meu lugar no mundo, porque eu sou igual àquela pessoa que está lá. Se eu estivesse ali, se eu quisesse responder uma mensagem e alguém buzinasse atrás de mim, eu também ficaria com raiva, porque eu quero sempre me colocar no centro do mundo.
Eu quero que o mundo responda às minhas necessidades. E quando eu descubro que eu não sou o centro do mundo, a raiva começa a se dissolver. Porque na hora que eu queria buzinar, eu digo, Marlon, Marlon, você achando que é um príncipe na terra e que o mundo tem que se submeter à sua vontade. Como você é ridículo. A raiva começa a dissolver. Porque a raiva só era uma manifestação do Marlon querendo fingir que era melhor ou maior do que os outros. Quando ele olha para dentro e ele descobre que ele é igual a todo mundo, ele fica quieto. Não precisa fazer esforço de conter a raiva, porque a vontade de descarregar a buzina, mas era a presidente do centro espírita. Se não for trabalhada dentro de mim, vai fazer a enxaqueca. Ou vai fazer o problema digestivo. Porque ela não foi diluída, ela foi engolida. E como uma pedra vai explodir dentro da gente, como uma bomba vai explodir dentro da gente. Quando eu descubro que eu estou com raiva, porque eu quero ser tratado com privilégios que eu não tenho ou não mereço, porque é o produto do autodescobrimento. E quando eu descubro o meu lugar no mundo igual a todos, a raiva dissolve. Entenderam a diferença do autodescobrimento que transforma, ou da máscara de humilde ou de bom, que implode? Temos perguntas? Depois a senhora aqui também, né? Diga lá. Não tem microfone aí? Bom dia. Então, basicamente... Você não fica com raiva, somos todos iguais, está todo mundo, tá? Uma hora chega aí. Dentro desse contexto, eu deveria me tornar um observador de mim mesma. É isso? Não tem outro caminho. Então, eu vou tentar colocar dessa forma. Vamos supor que isso aconteceu comigo algumas vezes, então eu vou colocar exemplificar. Em alguns momentos eu tinha algumas discussões com o meu marido e algum comportamento dele me irritava muito. Então, quando eu já via aquele comportamento, eu já ficava extremamente irritada. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a analisar por que aquilo me irritava. E, na realidade, o que eu percebi é que aquele comportamento me irritava porque era uma fraqueza minha, uma falha que eu tinha, era um defeito meu, que eu vi evidenciado nele. Então, o que me irritava? Não era a incapacidade dele de lidar com aquilo, era a minha incapacidade de lidar com aquilo. Mas você caía pesado em cima dele, porque se ele mudasse, você não precisava lidar com ele. Exatamente. Então, eu estava transferindo para ele a minha responsabilidade. A minha responsabilidade de mudar, porque eu posso mudar. Talvez eu mudando até sirva de norte para ele, não sei, porque tem que partir da necessidade dele. Mas o problema não era ele não tinha problema, ele estava bem como ele estava. Quem não estava bem era eu, e eu transferia essa responsabilidade para ele, porque eu via aquele defeito em mim. Como que é seu nome? Jaqueline. Então, isso que a Jaqueline traz é bom para a gente pensar no quanto a gente aparece nas relações com as pessoas e o quanto a gente, então, quer fugir disso ou tentar responsabilizar o outro por ser quem a gente é. Eu lembro de várias pessoas falando da dificuldade de conviver com familiares depressivos. E aí a gente quer que o outro se anime, a gente quer que o outro sorria, a gente quer que ele saia e que ele seja bem feliz. Porque quando eu vejo o sujeito deprimido, isso evidencia a minha incapacidade de amar as pessoas como elas são. Porque o sujeito deprimido não me dá retorno. Ele não me retribui. Eu tenho que dar pelo simples prazer de dar ou de estar lá. E como eu não suporto não ter essa troca, eu quero que o outro se anime,
que ele felicite e que me recompense por eu ser quem eu sou. Então veja que o incômodo com a depressão do outro fala muito mais, como Jaqueline está dizendo, de mim do que do outro. E grande, ou poderíamos dizer, todos os nossos incômodos ou atrapalhos, eles são possibilidades da gente olhar para dentro. E, em geral, lembra do conceito de inconsciente. Eu não enxergo. Então, se chegasse para Jaqueline antes disso e dissesse, Jaqueline, veja que você é assim. O que Jaqueline ia dizer? Não. Esfolava e matava. Mas, então, só para fechar... Mas deixa eu aproveitar isso. Então, isso é muito importante de vocês guardarem. Se disser, mas eu acho que você é assim, eu vou dizer não. E não estou mentindo. Eu não vejo. Mas eu preciso entender que o fato de eu não ver não quer dizer que eu não seja. Quer dizer que está no inconsciente e eu preciso fazer um esforço danado para entrar em contato com o inconsciente. Agora, só fechando, o que eu percebi em relação a mim? Isso foi um caso específico. Conhecimento me tirou todo o poder da minha raiva. Porque quando eu percebo aquilo, eu olho e começo a rir. E optar por fazer ou não fazer é uma opção minha, mas é minha. É como se, de repente, de uma hora para outra, aquele vício acabou para mim. Diluiu, não existe, entendeu? É algo que eu posso lidar, porque é como se eu estivesse me auto-observando e não fosse mais eu, Jaqueline, fosse uma segunda pessoa olhando a Jaqueline e falando, olha, você vai cair nessa se você quiser, mas está aí, amiga. Diga. No meu caso, é o seguinte, eu percebo, eu já consigo chegar num ponto onde eu já reconheço, se eu vejo a minha falha, vamos falar entre várias, vamos falar da raiva. Se eu consigo chegar de encontro com a minha raiva, eu já consigo um pouquinho à frente identificar o que provoca essa raiva. Ou seja, um sentimento de insegurança, ou seja, isso ou aquilo. Mas, às vezes, quando eu confronto com aquela dificuldade, eu enxergo aquela dificuldade, eu entro meio que num processo de dor. Porque é muito difícil você chegar lá e você se achar e você perceber aquilo que você não queria ver de você. E, a partir do momento quando eu começo a caminhar em direção daquela dor, é como se o meu ego viesse, me protegesse de alguma coisa, e quando eu vejo, eu já estou saindo de novo, fugindo do que eu preciso chegar. O Jung tem uma frase que eu queria trazer, então, aqui para vocês. Nas Obras Completas, capítulo 7º livro, parágrafo 373. Nada é tão difícil quanto suportar-se a si mesmo. Porque daí eu começo a olhar que aquela minha raiva é produto da minha insegurança, do medo que eu tenho de ser rejeitado, de ser desprezado, porque eu não confio no meu próprio valor, porque eu não tenho certeza que as pessoas me amem, porque isso, porque aquilo. E aí grande parte do nosso trabalho é suportar. Suportar-se pequeno, suportar-se frágil, suportar-se feio, suportar-se limitado. É ou segundo Jung, a tarefa mais difícil que nós temos. E aí, com isso, vou te agradecer, porque agora eu vou conseguir amarrar uma coisa para ficar bem mais claro para vocês. A inveja, a raiva,
O ciúme, a vaidade, são as estratégias que o ego encontra para não entrar em contato consigo, porque ele não suporta. Então, quando eu entro em contato e suporto, não faz mais sentido manifestar daquele jeito. A vaidade, ela vai ser a tentativa do ego se mostrar bonito. O orgulho vai ser a tentativa do ego se projetar para as pessoas. O ciúme vai ser a tentativa de amarrar o outro a mim, para que ele não me deixe. A inveja vai ser a tentativa de diminuir o outro daquilo que eu não consegui ser ou fazer. E todos os nossos vícios morais podem ser resumidos nas estratégias do ego para não precisar aceitar quem ele é. Pequeno, frágil, simples, dependente, inseguro, que é a condição humana. Porque, gente, isso é a condição humana. E nós criamos um monte de subterfúgios para tentar esconder a nossa humanidade. E quando ela vem à tona, é preciso suportar. E quando eu suporto, não manifesta mais. Vocês entendem que isso é um processo de dentro para fora? Conseguem perceber como é superficial isso que a gente tem feito do de fora para dentro? E aí eu tiro o brincão que eu usava, eu tiro o batom que eu usava, o colar, a roupa, achando que agora eu não sou vaidoso. Mas, se a vaidade vinha porque eu não conseguia enxergar a minha beleza, porque ser pequeno parece que é ser feio, então eu não uso mais o brinco, o colar ou a roupa. Mas o ego não aprendeu a lidar. O que ele vai fazer? Buscar novas estratégias. E aí agora, eu não sou mais a pessoa da roupa vaidosa. Eu sou a pessoa que busca poder. E no poder e no púlpito, eu satisfaço a minha vaidade. E se eu virar coordenador de grupo de estudo, e no meu grupo de estudo tiver uma evasão pequena, eu vou usar isso para satisfazer a minha vaidade. De um ego que diz, olha como eu sou lindo e maravilhoso. Teve transformação moral, largar as vestimentas e virar coordenador de grupo de estudo? Não teve. E aí tem gente que vai ouvir isso e vai me odiar pelo que eu estou falando. Mas a gente vai entender que o ódio não é porque está falando do centro espírita. É porque está sendo reconhecido. Eu tinha certeza que eu estava dando um grande passo na minha evolução ao me tornar coordenador de grupo de estudo. Pode ser bom? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de transformação moral. Do aspecto profundo. Vocês entendem como é sutil? Para quem olha de fora, o sujeito que antes vinha para o centro espírita de salto alto, de calça de couro e com um monte de colares e hoje vem super simples, com sapatinho e coordena grupo de estudo, meu Deus, como essa pessoa mudou. Mas vamos terminar a frase. Meu Deus, como essa pessoa mudou por fora. E talvez por dentro a alma continue igual. Mas como nós valorizamos a exterioridade, como a gente só tem olhos para o que está lá fora, a gente acha que a pessoa mudou. E esse é o grande rompimento que o Espiritismo precisa, o movimento espírita precisa fazer, porque Allan Kardec já falou de tudo isso. A gente só não tinha compreendido. E aí, então, antes da gente... Eu tenho uma parte mais pesada ainda para trazer para vocês, que vai ser bem importante, porque daí a gente já fica com isso aqui, já se afunda na comida, come um monte de doce e volta bem leve para cá. Quem que ia fazer a pergunta?
Tá. Então faça. Uma das perguntas é para uma amiga. Uma das perguntas é para uma amiga. Como para uma amiga? Porque ela não tem coragem de fazer. Ah, tá. Mas agora você já expôs. Levanta a amiga que não tem coragem. Não. Então eu pergunto a você e depois eu posso fazer uma pergunta. Pode não, falar. Então, como que ela, por exemplo, ela vive uma coisa assim... Você vai descrever a vida dela agora. Como que uma pessoa consegue sair, por exemplo, para se tornar assim uma pessoa livre de uma pessoa manipuladora, né? Eu vivo uma relação com alguém manipulador. Espíritos, como faz? E depois para eu que vivo... Ser eu. Para eu que vivo uma relação com uma pessoa manipuladora e não ser arrastado pela manipulação, o que eles vão dizer? Conhece-te a ti mesmo. O que me mantém na relação com uma pessoa manipuladora? O que existe dentro de mim que faz com que eu precise desse tipo de relação? Vocês entendem que todas as perguntas são... Nossa, Marlon, mas é muito difícil de responder. E aí, nós entendemos por que é tão difícil se transformar. Só que, como a gente não quer tomar esse caminho, a gente daí muda a aparência. E fica bem legal. Entendeu? Triste, né? Porque talvez, olha só, a resposta para por que eu me relaciono com uma pessoa manipuladora, talvez essa resposta leve encarnações para ser respondida. As respostas rápidas, elas têm um tom de precipitação, porque nós precisamos nos enxergar ao longo das reencarnações. Existe um livro, Sementeira de Luz, do Neio Lúcio. É quase uma biografia dele, mas tem uma passagem muito pequena, quando ele já está desencarnado, conversando com a família, e ele faz uma colocação lá, falando das suas pendências morais, e ele diz para a família algo assim: e não se assustem, porque o burilamento dos sentimentos se dá no cadinho dos séculos. Então nós estamos falando que lidar com essas nossas questões vai levar séculos. Se você conseguiu, olha aqui aspas, se você conseguiu lidar com a sua vaidade, se você conseguiu lidar com a sua inveja, com a sua arrogância, talvez, estou dizendo talvez, você esteja jogando para o inconsciente. Porque o lidar, que decorre do autodescobrimento, se dá ao longo dos séculos. Olha que coisa horrorosa que Elizabeth falou aqui na frente. A Denise, desculpa, me confundi. Olha que coisa horrorosa que Elizabeth falou aqui na frente. Denise falou aqui na frente. Desculpa, Denise. É que eu estou testando a sua raiva para ver se fica com raiva. Ela que vai me levar embora, gente. Olha o risco que eu corri. Olha o que Denise disse. Então, Marlon, se a gente conseguir lidar com uma coisa, já vai estar muito bom. Não. Porque como tudo nasce do desconhecimento de si, não é possível lidar com uma coisa. Porque tudo tem a mesma nascente. Se você conseguir lidar com uma, mas não com outra, você mascarou a uma. Não existe como ser paciente e não ser orgulhoso. Não existe como não ser invejoso e ser ciumento. Não existe. Porque tudo nasce do mesmo centro. Tudo nasce do ego adoecido que quer se colocar no centro. Então, quando eu conheço, as coisas mudam todas juntas. Quando eu faço o esforço de mudar uma ou outra, eu estou trabalhando apenas com a manifestação, mas não com a nascente.
It's not a question. It's a quick example of jealousy. And the reason, oh, do I need to stop? Oh, and the reason I wanted to talk about this is because I think we also forget the effect it has on somebody that we love. And the example very quickly, I was 7.5 months pregnant. My husband, who's Japanese American, very shy on, you know, affectionate terms and affection and things, comes home from work one day and I said, oh, was Vicky there? He said, yeah, and boy, she really helped me. I really love her. I went ballistic. The word love for another woman, I could barely get it for me, you know? And so I went nuts. And he said, Marilyn, I have a question. Why did you marry me? I said, what? He says, didn't you think I'm not like everyone else? I said, that's true. I said, but I know this is my problem. It's about me. He says, yes, but when you do that, you demean me. And that kind of got me. And so I never, ever, because I figured either he does love me and I have to accept that and forget about that jealousy, or I'm never going to have this relationship. You know what I mean? And 35 years later, we're really good. But when I point to like J-Lo and I say, isn't she gorgeous? He goes, I don't know. Okay. Who's Vicky? His assistant. Oh, his assistant. I see now. Ok. Ela, na verdade, é um exemplo que ela está dando dela mesma. Ela é um exemplo sobre ciúmes. Ela é casada com um japonês americano, né, descendência japonesa, americano, mas descendência japonesa, e quando ela estava há 7 meses e meio de gravidez, ele chegou em casa e ele fez um comentário sobre a assistente dele, alguma coisa que ela fez, e ele disse assim, nossa, eu adorei eu adoro ela. E isso causou nela um sentimento muito forte de ciúmes. E porque ele não fazia isso com ela, né? Não externava esse sentimento com ela. Então, ela colocou isso para ele e ela perguntou, mas por que você me ama? Né? Ele conversou com ela. Por que você me ama? Não. Porque você casou comigo. Aí ela respondeu que ela amava ele. E ele disse que aquilo, o que ela falou, machucava ele. Rebaixava e machucava ele. É que ele, como japonês, ele era mais fechado, né? Então, ele não era de ficar falando que eu amo todo mundo. Ele não era afetuoso de expressar os seus sentimentos, talvez pela natureza da sua descendência, né, japonesa. Então, ele não sabia expressar. E aquilo... Oh, ok. Ela casou com ele porque ela achou que ele é diferente de outros homens. Né? Para ela foi uma coisa especial. E aí, quando ele falou isso, ela sentiu assim profundamente. E porque você precisa de mim, ele falou. Né? Então, isso tocou ela assim. Oh, why are you demeaning? Porque você está me diminuindo. E ele se sentiu, então, tocado por isso, ela também. E depois, ela achou que tinha resolvido isso, né, essa coisa, até o dia que ele fez um outro comentário. E eles estão casados há 35 anos, 35 years. 35 years, estão casados há 35 anos, estão bem. E depois ela... você nunca mais se referiu dessa maneira. Demonstrou. You never demonstrate your jealousy anymore. Yeah, to keep the marriage. The effect that has, do efeito que teve nele, né? Ok. Então ela nunca mais fez isso e aí depois ele fez comentário de outra pessoa, né? He made another comment about. You made the comment. Oh, J-Lo. Okay. Jennifer Lopez is J-Lo. I don't
Ele pegou, ela falou assim, ela fez o comentário, e a Jennifer Lopez não é bonita? E ele cautelosamente disse, não sei. Então, veja, uma experiência como essa, eu posso olhar para o meu marido e dizer que ele me diminuiu. Ou eu posso olhar para mim e me perguntar o que dentro de mim faz com que eu me sinta diminuído perante essa situação. O nosso convite vai ser sempre do olhar para dentro, porque eu posso cuidar e não fazer mais este comentário. O meu marido não falar mais desse jeito, mas eu lidei com os meus conteúdos? Não. Esse é o detalhe. A gente precisa olhar para o que está lá dentro, que se manifesta dessa maneira. Porque se eu cuidar com a manifestação, vocês já entenderem, vocês vão ficar para o resto da vida com essa imagem na cabeça. A manifestação é só o que aparece. A nossa questão da transformação moral é o que está dentro. E o que está dentro se burila no cadinho dos séculos. E estes séculos são muito claros quando Allan Kardec faz uma classificação do ser humano na Terra. Porque ele nos diz no capítulo 3, item 7. Eu mudei a ordem dos slides lá, quem está lá na frente, quem está traduzindo, me desculpe. Mas aqui, então, o slide 13, destinação da Terra, Allan Kardec fala, pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, e ela é simultaneamente tudo isso. Mas para tentar fingir que nós somos saudáveis, maravilhosos, ricos, a gente faz essa presepada. Tem como traduzir presepada para o inglês? Presepada, ridículo, sem noção, furada. Porque é o ego que, ao invés de se reconhecer doente, quer se mostrar maravilhoso. Ao invés de se reconhecer infrator, quer se mostrar correto. Ao invés de reconhecer-se pobre, inseguro ou frágil, quer se mostrar espetacular. E na tentativa de esconder quem ele é que surgem os vícios morais. Este olhar é o olhar psicológico, de que os nossos vícios morais, eles não são coisas em si. Eles são a manifestação do que está dentro de nós. O olhar deste mal como uma coisa em si é o olhar da Igreja Católica, aonde o mal vem de Satanás. E se vem de fora, precisa ser eliminado lá fora. A doutrina espírita nos faz entender que o mal é a ausência do bem, é a ausência do conhecimento, da verdade e daquilo que está dentro de nós. E quando nós conhecemos o mundo interno, não há manifestação do mal. Então fique com essas palavras: subúrbio, hospital, penitenciária, sítio, malsão. Porque na tentativa de fugir disso é que a gente age viciosamente. E quando eu consigo viver com isso, os vícios vão perdendo efeito. Qual que é o melhor paciente num hospital? O que reconhece que está doente, colabora para o seu tratamento. Péssimo paciente no hospital é o que acha que está ótimo, que não quer tomar remédio, que não quer se tratar. O que se espera de um presidiário? Que ele seja honesto, verdadeiro e íntegro? Não. Espera-se que ele reconheça os seus débitos para com a sociedade, consigo mesmo. Porque daí ele pode se reabilitar.
Nós estamos na Terra, que é um mundo inferior. Os vícios decorrem de nós querermos não ser o que somos. Olha que paradoxo. Por tentar ser mais do que eu sou, por tentar negar a minha pequenez, eu ajo viciosamente. E quando eu aceito, eu ajo harmoniosamente. Mas se nós não temos esses pressupostos psicológicos, nós achamos que ao me reconhecer pequeno, eu preciso fazer algo para ficar lindo. Esse é o olhar exterior. O que a psicologia nos ajuda a entender de Kardec é: se você quer ficar lindo, olha e conhece quem você é. E na medida que você for capaz de conhecer quem você é, as manifestações não são viciosas. E fica lindo depois. O maior exemplo que nós temos disso é de Francisco de Assis. Em determinado momento, ele foi questionado por que Deus tinha lhe escolhido. E ele disse que não sabia responder. Passado um tempo de meditação, ele volta para o Frei Manseu e diz: eu sei porque Deus me escolheu. Porque eu sou o mais feio, o mais pecador e o mais vil de todos. Ou Francisco de Assis estava dando uma de humilde e fingindo que era pequeno quando não era, ou mentindo para a gente, ou ele era capaz de enxergar um mundo interior que nós não conseguimos enxergar. Qual que vocês acham? Porque se Francisco de Assis, que hoje é uma das grandes referências no processo da regeneração da humanidade, se reconhecia como o mais feio, sujo, pecador e vil de todos, eu olho para mim e me acho lindo, ou eu sou melhor do que Francisco de Assis, ou eu não consigo enxergar nada em relação a mim que Francisco consegue enxergar em relação a ele. E o mais extraordinário é que quanto mais nós formos capazes de nos enxergarmos, mais divinos nós nos tornamos. Esse é o grande paradoxo. Quanto mais nós formos capazes de enxergar a nossa pequenez, mais divinos nós nos tornamos. É Deus falando para Paulo: quando tu se faz pequeno, eu me faço grande. Mas se tu se faz grande, eu me faço pequeno. Quanto mais nós formos capazes de reconhecer a nossa inferioridade moral, não num sentido pejorativo, reconhecer como alguém que reconhece, olha, enxerga, aceita e suporta, mais Deus pode se fazer presente. Quanto mais eu quero me tornar lindo e maravilhoso, menos espaço tem para Deus na minha vida. Nós vamos fazer um intervalo agora. Se vocês tiverem perguntas, vocês escrevam e nós retomamos desta parte do divino e do mundano, do ego e do self.